E se eu te dissesse que existe uma verdade espiritual por trás do Natal que quase ninguém tem coragem de abordar? E se eu te dissesse que aquilo que o mundo vende como uma festa bonita, inocente e cheia de luzes pode, na verdade, esconder um peso espiritual que só os escolhidos conseguem perceber? Talvez você tenha crescido comemorando essa data, talvez tenha participado das tradições, talvez até tenha se emocionado em algumas delas, mas, em algum momento da sua vida, algo começou a incomodar. Um sentimento estranho, um desconforto silencioso, uma inquietação que você não soube explicar. E quanto mais você se aproximava de Deus, mais essa sensação crescia dentro de você. O que antes parecia normal já não parecia mais tão puro assim. O que antes era festa já não combinava tanto com a sua fé. O que antes era tradição começou a perder o sentido. Isso não é coincidência, isso é discernimento. E antes de continuarmos, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva neste canal para não perder nenhuma mensagem, porque uma palavra pode ser exatamente a resposta da oração que você fez em secreto. E já deixe o seu like, pois isso permite que mais pessoas sejam libertas de enganos que passam despercebidos há gerações. Agora respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é popular, não agrada ao mundo e não agrada ao sistema religioso, mas desperta os verdadeiros escolhidos. Não vim aqui te dar opinião. Vim te revelar discernimento, e quem tem ouvidos espirituais vai sentir isso profundamente. A verdade é que muitos cristãos celebram algo sem nunca terem parado para questionar sua origem, seu propósito e o espírito por trás dessa data. O mundo enfeita, ilumina, cria músicas bonitas, embalagens emocionais e memórias afetivas. Mas Deus não enxerga a aparência, ele enxerga propósito. E quando o Espírito Santo abre os olhos de alguém, essa pessoa começa a perceber que existe algo ali que não se alinha com a palavra. E você sabe por que tantos crentes sinceros têm se afastado do Natal? Porque espiritualmente nada é neutro. E essa data, muito antes de ser associada ao nascimento de Jesus, já era usada em rituais pagãos, adorações estranhas e celebrações completamente distantes do Deus da Bíblia. Talvez você não saiba disso, mas o 25 de dezembro nunca foi uma instrução bíblica. A Bíblia nunca mandou celebrar o nascimento de Cristo, nunca deu data, nunca estabeleceu essa festa como santa. Muito antes de alguém chamar isso de festa cristã, outras nações já celebravam essa data com outros nomes, outras entidades, outros rituais. E quando você começa a crescer espiritualmente, percebe que certos ambientes, mesmo cheios de brilho, carregam uma atmosfera estranha. Já sentiu isso? Já esteve em uma festa de Natal onde por fora tudo parecia bonito, mas por dentro algo parecia fora do lugar? Como se o clima estivesse pesado, como se os sentimentos fossem forçados, como se a alegria não fosse verdadeira. Esse tipo de discernimento não é psicológico, é espiritual. Muitos escolhidos relatam a mesma experiência. Quanto mais se aproximam de Deus, mais começam a se distanciar dessa tradição. Não porque querem ser diferentes, mas porque sentem que algo ali não combina com o Espírito Santo. Não conseguem explicar, mas sentem. Não conseguem apontar exatamente, mas percebem que não pertence a eles. Isso acontece porque o Espírito Santo não apenas consola, mas alerta. Ele não apenas revela, ele separa. E quando ele quer te proteger de algo, ele começa tirando o brilho daquilo diante dos seus olhos. É por isso que tantas pessoas, sem nunca terem estudado profundamente o assunto, simplesmente começaram a perder o desejo por essa festa. Uma inquietação nasceu, uma sensação de que não é isso, uma certeza silenciosa de que existe algo errado. E hoje, neste vídeo, você vai entender o motivo,
vai entender por que Deus está abrindo os olhos do seu povo para essa verdade. Vai perceber que esse desconforto que você sente não é acaso, não é frescura, não é exagero, é discernimento espiritual. E eu já te adianto, o sétimo e último sinal é o mais forte de todos. É o que mais poucos percebem, é o que tem despertado cristãos ao redor do mundo e feito muitos abandonarem de vez essa celebração sem olhar para trás. Fica comigo até o fim, porque você pode descobrir que aquilo que você considerava normal era, na verdade, uma brecha espiritual dentro da sua casa e da sua vida. Agora que seu espírito já está mais desperto, precisamos entrar no primeiro ponto que o Espírito Santo tem revelado ao coração de muitos cristãos ao redor do mundo: a origem espiritual do Natal. Não estamos falando de cultura, emoção, tradição familiar ou lembranças bonitas da infância. Estamos falando de raiz espiritual, aquilo que Deus enxerga quando observa o que o homem celebra. E é justamente aqui que muitos escolhidos começam a entender por que sempre sentiram que algo estava errado, mesmo quando não sabiam explicar. A maioria das pessoas acredita que o Natal nasceu como uma celebração ao nascimento de Jesus. Mas a verdade é que, historicamente, essa data foi usada por séculos antes de Cristo para cultos pagãos, rituais de adoração ao sol, festivais espirituais ligados ao ocultismo da antiguidade e celebrações que nada têm a ver com o Deus da Bíblia. O dia 25 de dezembro foi adotado por razões políticas e culturais, nunca por direção divina. Deus não pediu essa festa. Cristo nunca pediu essa festa. Os apóstolos nunca celebraram essa festa. E nada que não nasce no coração de Deus pode ser santificado apenas pela emoção humana. Isso explica por que tantos escolhidos, mesmo sem conhecimento histórico, começaram a se sentir desconfortáveis com essa data à medida que se aproximavam de Deus. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a revelar coisas que os olhos naturais não conseguem enxergar. Ele faz a luz brilhar em áreas onde antes havia sombra. Ele expõe aquilo que estava escondido atrás de símbolos bonitos, músicas tocantes e tradições culturais. Ele mostra que nem tudo que parece inocente é espiritual. E é por isso que tantas pessoas disseram: "Eu não sei o motivo, mas não sinto mais paz nessa data." E talvez você seja uma delas. Talvez tenha tentado ignorar essa sensação por anos. Talvez tenha pensado que era só uma fase. Talvez tenha acreditado que o problema era você. Mas não era você. Era o Espírito Santo te despertando. Era Ele tirando o véu. Era Ele te separando de algo que não combina com o propósito dele na sua vida. Porque os escolhidos não são guiados pela aparência, mas pelo discernimento. E quando Deus quer abrir seus olhos, Ele começa retirando o brilho daquilo que sempre te afastou dele. Você já percebeu como durante o Natal, muitos ambientes parecem alegres por fora, mas pesados por dentro? Como se houvesse uma mistura estranha de emoções, tensões familiares, conflitos, cobranças, comparações, excessos e um clima espiritual difícil de explicar. Isso não é coincidência. É um reflexo da origem por trás da data. Deus nunca foi Deus de confusão, mas de paz. E quando algo carrega uma raiz que não vem dele, o Espírito Santo faz questão de mostrar isso aos seus escolhidos, mesmo que eles não tenham estudado nada sobre o assunto. É por isso que muitos cristãos sinceros começaram a abandonar essa celebração. Não porque são radicais, religiosos demais ou diferentões, mas porque ouviram um alerta silencioso dentro da alma. Algo dizia: "Isso não combina com a vida que estou construindo em Deus." Esse desconforto é uma das maiores provas de que o Espírito Santo está te guiando. Ele não te força, não te acusa, não te oprime. Ele apenas sussurra: observe, olhe além,
Pare de seguir o que o mundo dita e comece a seguir o que eu te mostro. E aqui eu quero te perguntar, você já passou por isso? Já sentiu esse incômodo durante o Natal, como se algo estivesse espiritualmente fora do lugar? Já participou dessa celebração e por dentro parecia que não pertencia mais àquele ambiente, mesmo sem entender o motivo? Se isso já aconteceu com você, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode confirmar no coração de outra pessoa aquilo que o Espírito Santo já está revelando. Agora que seu espírito já está mais desperto, precisamos entrar no primeiro ponto que o Espírito Santo tem revelado ao coração de muitos cristãos ao redor do mundo: a origem espiritual do Natal. Não estamos falando de cultura, emoção, tradição familiar ou lembranças bonitas da infância. Estamos falando de raiz espiritual, aquilo que Deus enxerga quando observa o que o homem celebra. E é justamente aqui que muitos escolhidos começam a entender por que sempre sentiram que algo estava errado, mesmo quando não sabiam explicar. A maioria das pessoas acredita que o Natal nasceu como uma celebração ao nascimento de Jesus. Mas a verdade é que, historicamente, essa data foi usada por séculos antes de Cristo para cultos pagãos, rituais de adoração ao sol, festivais espirituais ligados ao ocultismo da antiguidade e celebrações que nada têm a ver com o Deus da Bíblia. O dia 25 de dezembro foi adotado por razões políticas e culturais, nunca por direção divina. Deus não pediu essa festa. Cristo nunca pediu essa festa. Os apóstolos nunca celebraram essa festa. E nada que não nasce no coração de Deus pode ser santificado apenas pela emoção humana. Isso explica por que tantos escolhidos, mesmo sem conhecimento histórico, começaram a se sentir desconfortáveis com essa data à medida que se aproximavam de Deus. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a revelar coisas que os olhos naturais não conseguem enxergar. Ele faz a luz brilhar em áreas onde antes havia sombra. Ele expõe aquilo que estava escondido atrás de símbolos bonitos, músicas tocantes e tradições culturais. Ele mostra que nem tudo que parece inocente é espiritual. E é por isso que tantas pessoas disseram: eu não sei o motivo, mas não sinto mais paz nessa data. E talvez você seja uma delas. Talvez tenha tentado ignorar essa sensação por anos. Talvez tenha pensado que era só uma fase. Talvez tenha acreditado que o problema era você. Mas não era você. Era o Espírito Santo te despertando. Era Ele tirando o véu. Era Ele te separando de algo que não combina com o propósito dele na sua vida. Porque os escolhidos não são guiados pela aparência, mas pelo discernimento. E quando Deus quer abrir seus olhos, Ele começa retirando o brilho daquilo que sempre te afastou dele. Você já percebeu como durante o Natal, muitos ambientes parecem alegres por fora, mas pesados por dentro? Como se houvesse uma mistura estranha de emoções, tensões familiares, conflitos, cobranças, comparações, excessos e um clima espiritual difícil de explicar. Isso não é coincidência. É um reflexo da origem por trás da data. Deus nunca foi Deus de confusão, mas de paz. E quando algo carrega uma raiz que não vem dele, o Espírito Santo faz questão de mostrar isso aos seus escolhidos, mesmo que eles não tenham estudado nada sobre o assunto. É por isso que muitos cristãos sinceros começaram a abandonar essa celebração. Não porque são radicais, religiosos demais ou diferentões, mas porque ouviram um alerta silencioso dentro da alma. Algo dizia: isso não combina com a vida que estou construindo em Deus. Esse desconforto é uma das maiores provas de que o Espírito Santo está te guiando. Ele não te força, não te acusa, não te oprime. Ele apenas sussurra: observe, olhe além, pare de seguir o que o mundo dita e comece a seguir o que eu te mostro. E aqui eu quero te perguntar: você já passou por isso?
Já sentiu esse incômodo durante o Natal, como se algo estivesse espiritualmente fora do lugar? Já participou dessa celebração e por dentro parecia que não pertencia mais àquele ambiente, mesmo sem entender o motivo? Se isso já aconteceu com você, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode confirmar no coração de outra pessoa aquilo que o Espírito Santo já está revelando. À medida que o Espírito Santo abre os olhos dos escolhidos para a verdade sobre essa data, algo ainda mais profundo começa a ser revelado. Os símbolos usados no Natal carregam um peso espiritual que pouquíssimas pessoas conseguem discernir. E é aqui que muitos cristãos sinceros têm despertado para algo que por anos passou despercebido. Porque Deus não olha apenas para o que o homem celebra, Ele olha para o que está por trás da celebração. E quando a origem é contaminada, os frutos também serão. Um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está te revelando algo é quando você começa a olhar para determinados símbolos e sentir um desconforto diferente. Nada que provoque medo ou confusão, mas uma consciência espiritual que diz: isso não combina com a minha fé. Talvez você tenha percebido isso diante de árvores, figuras, enfeites, tradições e até músicas. Todos esses elementos parecem inofensivos na superfície, mas carregam histórias, significados e raízes espirituais que não têm nada a ver com Jesus. Quando você busca a Bíblia, percebe que nenhum desses símbolos foi instruído por Deus. Não existe árvore de Natal nas Escrituras como elemento espiritual positivo. Não existe bom velhinho. Não existe troca de presentes como ritual sagrado. Todos esses elementos foram adaptados, misturados e incorporados à cultura cristã séculos depois, para tentar unir povos que não serviam ao Deus vivo. E o problema não é apenas histórico, é espiritual. Porque aquilo que nasce em outro altar nunca pode ser consagrado ao Senhor. Talvez você já tenha olhado para um desses símbolos e sentido um peso. Já tenha arrumado uma árvore e sentido um incômodo que não sabia explicar. Já tenha ouvido uma música de Natal e percebido que espiritualmente aquilo não alimentava a sua alma. Ou talvez tenha percebido que dentro da sua casa o ambiente mudava durante essa época. Mais tensão, mais discussões, mais tristeza, mais sentimento de comparação, mais cobrança, mais pressão emocional. Nada disso é por acaso. Quando os símbolos carregam raízes espirituais incorretas, eles abrem portas para atmosferas que não vêm de Deus. Na Bíblia, Deus alerta o seu povo repetidas vezes sobre objetos, imagens, rituais e tradições que carregam significados antigos. Ele nunca permitiu que Israel misturasse a adoração verdadeira com elementos pagãos. Não aprendam os costumes das nações, ele dizia. E não era por rigidez, era por proteção, porque tudo o que você traz para dentro da sua casa carrega um espírito por trás. Tudo o que você celebra carrega um significado espiritual. E tudo o que você coloca como símbolo dentro do seu lar influencia a atmosfera da sua família. Os escolhidos percebem isso, mesmo que não saibam explicar, mesmo que não tenham estudado, mesmo que nunca tenham ouvido alguém pregar sobre isso. O Espírito Santo mostra, ele incomoda, ele expõe, ele tira a venda dos olhos. E quando você amadurece espiritualmente, começa a perceber que não pode celebrar algo apenas porque o mundo celebra, porque você não pertence mais ao mundo. Sua referência agora é o céu. É por isso que tantos cristãos têm removido certos símbolos de suas casas. Não por fanatismo, mas por discernimento. Porque entenderam que aquilo que parece apenas um objeto decorativo pode, na verdade, estar abrindo portas espirituais para confusão, desânimo, opressão e até divisão dentro do lar. E quando você limpa sua casa espiritualmente, tudo muda. A paz volta, a atmosfera muda, o ambiente se alinha com a presença de Deus. E eu quero te perguntar, você já sentiu isso diante de algum símbolo de Natal?
Já olhou para algo e pensou: isso não combina mais comigo? Já sentiu que sua casa ficava diferente nessa época do ano? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de alguém hoje. Existe algo muito sério que acontece nessa época do ano e que a maioria das pessoas normaliza porque é tradição. Mas quem tem discernimento espiritual percebe imediatamente. O Natal carrega uma atmosfera de confusão que invade casas, famílias, relacionamentos e até a mente de pessoas que ao longo do ano inteiro estavam estáveis espiritualmente. E isso é um dos maiores sinais de que essa celebração nunca foi conduzida pelo Espírito Santo. Porque tudo o que vem de Deus gera paz. Tudo o que vem do mundo produz confusão. E tudo o que tem raiz contaminada cria distorção espiritual. Se você observar com atenção, durante o Natal, as emoções se misturam de um jeito estranho. É como se uma euforia artificial fosse construída à força. As luzes brilham, as músicas tocam, a decoração chama a atenção, os comerciais tentam convencer você de que esse é o momento mais mágico do ano. Mas, ao mesmo tempo, dentro de muitas casas, a realidade é inversa. Discussões aumentam, pressões financeiras aparecem, comparações se intensificam, lembranças dolorosas ressurgem. Pessoas se sentem obrigadas a parecer felizes, e há um peso espiritual que paira silenciosamente, algo que muitos até tentam ignorar, mas os escolhidos conseguem sentir. É como se o mundo estivesse gritando, celebre, enquanto o Espírito Santo estivesse sussurrando. Observe, não se envolva, não é o que parece. Para muitos, isso se revela como uma tristeza sem motivo. Para outros, como irritação, estresse, solidão profunda, angústia repentina, saudades inexplicáveis ou sensação de vazio, mesmo no meio da festa. E é justamente esse contraste que entrega a verdade espiritual. O Natal não promove paz verdadeira, promove uma ilusão emocional. A paz do Espírito é constante, leve, profunda. A paz do Natal é temporária, pesada, condicionada ao ambiente externo. Deus nunca precisou de data para derramar alegria. O mundo precisa de enfeites, imagens, músicas e consumo para criar um sentimento artificial. E muitos escolhidos começaram a perceber isso. Começaram a notar que, nessa época, seus corações não se alinham com o clima ao redor. Não por serem negativos, mas por terem uma sensibilidade espiritual maior. Enquanto outros se entregam à euforia, os escolhidos sentem um alerta silencioso. Há algo aqui que não é de Deus. Eles identificam essa confusão que se instala no ar, essa mistura estranha de alegria obrigatória com dor não resolvida. E a Bíblia já dizia que Deus não está na confusão, mas na verdade. É por isso que, mesmo em ambientes aparentemente felizes, muitos cristãos sinceros se sentem deslocados. É como se o Espírito Santo estivesse desconectando seus corações de uma atmosfera que não pertence a eles. E isso é libertador, porque revela que Deus está te separando. Ele está te tirando de práticas que você repetiu automaticamente por anos e está te ensinando a enxergar com maturidade espiritual aquilo que antes você celebrava sem questionar. Perceba algo importante. O Natal movimenta sentimentos, mas não promove transformação espiritual. Ele desperta lembranças, mas não desperta arrependimento. Ele cria expectativas emocionais, mas não gera quebrantamento. Deus nunca desenhou a fé baseada em datas. Ele desenhou a fé baseada em relacionamento. E quando o Espírito Santo habita em alguém, ele desmonta tudo aquilo que é emocional, superficial e confundido com espiritualidade verdadeira. Talvez você já tenha experimentado exatamente isso. Enquanto todos pareciam animados, você sentia uma inquietação sem motivo. Enquanto todos planejavam festas, você sentia que algo estava fora do lugar.
Enquanto todos falavam de alegria, você percebia um vazio por trás de tudo. E isso não te afastou de Deus, te aproximou. Porque o desconforto que você sentiu não era tristeza, era discernimento. Era o Espírito Santo te mostrando que aquilo que o mundo chama de festa não carrega a presença dele. E eu quero te perguntar, você já passou por isso? Já sentiu essa confusão espiritual nessa época do ano? Já percebeu que mesmo cercado de pessoas, algo parecia espiritualmente desalinhado? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua percepção pode abrir os olhos de mais alguém. Quando alguém começa a amadurecer espiritualmente, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo revela é a necessidade de separar o santo do profano. Isso é algo repetido do início ao fim da Bíblia. Deus não aceita mistura. Ele não divide sua glória com outros deuses, nem compartilha sua adoração com tradições que nasceram em outros altares. E é justamente por isso que muitos escolhidos começam a se distanciar do Natal. Não por rejeitarem Jesus, mas por rejeitarem a mistura espiritual que essa data representa. O Natal, da forma como o mundo celebra, não nasceu na adoração ao Cristo vivo. Ele nasceu da tentativa de unir crenças incompatíveis, misturar verdades espirituais com elementos pagãos, juntar luz com trevas e apresentar tudo isso como algo bonito e emocionante. Mas para quem tem discernimento, isso nunca foi sobre beleza. É sobre território espiritual. E você só entende isso quando o Espírito Santo abre seus olhos. Por trás de muitos símbolos natalinos, existem significados espirituais que não têm nada a ver com o reino de Deus. Elementos que, historicamente, foram usados em rituais de adoração ao sol, celebrações de fertilidade, cultos a entidades antigas e práticas que Deus condenou diversas vezes no Antigo Testamento. O problema não é a aparência, é a raiz, e Deus sempre lidou com a raiz. Ele nunca permitiu que seu povo adotasse práticas pagãs, mesmo que parecessem bonitas ou inofensivas. Para ele, mistura é desobediência. É como tentar acender uma vela para Deus e outra para o mundo ao mesmo tempo. E isso quebra completamente o princípio da santidade. Talvez você já tenha percebido isso dentro da sua própria casa. Talvez tenha sentido que certos objetos, certas músicas, certos enfeites traziam uma energia estranha. Talvez tenha notado que, mesmo tentando celebrar de forma cristã, havia algo que não se encaixava espiritualmente. Isso acontece porque o Natal não é uma celebração que nasceu do Espírito, e tudo o que não nasce no Espírito gera conflito dentro de quem é guiado por ele. A mistura espiritual sempre trouxe consequências. No Antigo Testamento, sempre que Israel tentava unir tradições pagãs com a adoração ao Deus verdadeiro, o resultado era o mesmo: confusão, afastamento espiritual, opressão e perda de sensibilidade. A Bíblia chama isso de prostituição espiritual, não no sentido literal, mas no sentido de entregar seu coração a algo que não vem de Deus, mesmo que pareça bonito, tradicional ou culturalmente aceito. E, sinceramente, é aqui que muitos dos escolhidos percebem o motivo do seu desconforto. Porque por mais que tentem cristianizar o Natal, algo dentro deles continua dizendo, não combina. É como se o Espírito Santo estivesse mostrando que Jesus não divide o trono com tradições humanas e que a adoração verdadeira não precisa de símbolos importados do paganismo para ser completa. Jesus não pediu essa festa. O Espírito não inspirou essa tradição. Os apóstolos nunca a celebraram. E ainda assim, muitos insistem nela porque a emoção supera o discernimento. Mas quando você é escolhido, Deus te chama para um nível maior. Ele te convida para uma fé mais pura, mais profunda, mais verdadeira. Ele tira de você tudo o que confunde, tudo o que desvia, tudo o que enfraquece sua santidade. E por isso muitos
Mesmo sem saber o contexto histórico, sentiram que não conseguiam mais comemorar essa data. Era o Espírito Santo te protegendo sua casa, sua mente, seu espírito e sua família da influência de uma celebração que nunca foi consagrada a ele. E eu quero te perguntar agora, você já sentiu esse incômodo especificamente por causa dessa mistura? Já olhou para uma tradição natalina e pensou, isso não faz sentido para mim espiritualmente? Já percebeu que não consegue celebrar algo que não nasceu no coração de Deus? Se sim, deixe nos comentários. Sua sinceridade pode confirmar a resposta que alguém está buscando. Mas existe ainda um ponto que poucos conseguem compreender. E talvez seja justamente o que mais enfraquece a sensibilidade espiritual dos cristãos nesta época. A troca silenciosa entre o espírito natalino e o Espírito Santo. E essa troca não acontece de forma brusca, não é herdada de uma idolatria evidente e muito menos surge de um ritual explícito. Ela acontece na sutileza, no brilho das luzes, na emoção dos enfeites, na nostalgia das músicas, na atmosfera que, embora pareça leve e harmoniosa, não carrega a presença de Deus. Apenas uma sensação passageira de conforto emocional. O espírito natalino envolve pessoas, emociona, faz chorar, faz lembrar da infância, desperta memórias, mas não transforma. Ele aquece por alguns minutos, mas não desperta arrependimento. Ele traz uma sensação bonita, mas não traz discernimento. O Espírito Santo, por outro lado, quando toca alguém, não entrega apenas emoção, ele entrega verdade. Ele confronta, limpa, desperta, purifica e transforma. Ele faz aquilo que o clima natalino jamais poderá fazer. E é exatamente aí que está o perigo. Muitos confundem emoção com presença, confundem clima com consagração, confundem nostalgia com unção. Quantas pessoas não dizem, eu sinto uma paz tão grande no Natal, sem perceber que essa paz não vem do alto, mas do emocional. Quantas vezes você já viu pessoas se emocionarem com músicas natalinas, mas que logo depois voltam para a vida de sempre, sem mudança alguma? É uma paz temporária, que não converte, não cura, não direciona. O Espírito Santo nunca produz algo superficial. Ele não entra apenas para tocar sentimentos, ele entra para confrontar, alinhar e restaurar. E o perigo aumenta ainda mais quando objetos, símbolos e práticas que não têm origem em Deus entram nas casas como se fossem parte da fé cristã. A árvore, o pinheiro iluminado, o bom velhinho, as guirlandas, as figuras sorridentes, tudo isso constrói um ambiente que parece espiritual, mas não é. Esse espírito natalino funciona como um véu que se coloca diante dos olhos, impedindo que muitos percebam que essa atmosfera tão bonita não tem nada a ver com a glória de Deus. É emoção sem direção. É brilho sem presença. É festa sem revelação. E por que isso afasta o Espírito Santo? Porque ele nunca divide espaço com aquilo que rouba o foco. Ele não disputa a atenção com o mundo. Ele se retira. Ele não força portas onde o coração se distrai. Ele apenas silencia. E é nesse silêncio dele que muitos entram no novo ano vazios, desanimados, sem força espiritual, sem discernimento. Não percebem que passaram dias alimentando a alma, mas não alimentaram o espírito. Celebraram, mas não consagraram. Decoraram a casa, mas não guardaram o coração. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha percebido que nesta época sua sensibilidade espiritual diminui sem explicação. Sua mente fica mais cansada, sua fé parece mais fraca, suas orações menos intensas. É como se houvesse uma névoa espiritual, um adormecimento suave. E isso acontece porque o ambiente influencia o espírito, onde há mistura, há confusão, e onde há confusão,
o Espírito Santo não encontra espaço para agir com liberdade. Mas o mais impressionante é que, mesmo assim, Deus continua chamando os escolhidos. Continua despertando aqueles que Ele separou. Continua levantando pessoas que conseguem sentir quando algo não está certo. Pessoas que olham para o Natal e, mesmo cercadas por tanta alegria aparente, sentem um incômodo profundo. Uma sensação de que aquele ambiente não carrega verdade, não carrega santidade, não carrega presença. E agora eu quero que você reflita com sinceridade. Alguma vez você já sentiu que essa época do ano mexe demais com suas emoções, mas esfria sua vida espiritual? Já percebeu que o ambiente fica mais bonito, mas sua alma parece mais vazia? Já notou que quanto mais o mundo celebra, menos você sente a presença? Se isso já aconteceu, compartilhe nos comentários. Sua voz pode despertar alguém que nunca percebeu essa troca silenciosa. Mas existe um último sinal, e ele é o mais forte, o mais decisivo, o mais revelador. Não é um sinal que aparece para todo mundo, e talvez por isso seja o mais ignorado, mas também é o que confirma, sem sombra de dúvidas, que o Espírito Santo está tentando te guiar para longe do engano. Esse sinal é quando ele começa a te afastar do que parece luz, mas não vem de Deus. É quando algo que todo mundo acha lindo, normal e até espiritual começa a te incomodar profundamente. É quando aquilo que aos olhos dos outros é festa, tradição e alegria, aos seus olhos se torna vazio, estranho, desalinhado. Esse é o sinal mais claro de que o Espírito Santo está ativo dentro de você. Ele te mostra o que está por trás do que o mundo normalizou. Ele te mostra o que ninguém vê, ele revela o que ninguém questiona, ele expõe o que está escondido sob a aparência de bondade. É por isso que os escolhidos são tão perseguidos, tão criticados e tão incompreendidos, porque eles enxergam o que muitos não conseguem. Eles percebem o que está por trás do brilho, eles sentem o que está por trás do clima, eles discernem o que está por trás da superfície. Talvez você já tenha vivido isso sem entender. Talvez já tenha participado de uma celebração e sentido um peso que ninguém mais sentiu. Talvez já tenha olhado para um símbolo inocente e percebido que havia algo errado, mesmo sem saber explicar o porquê. Talvez já tenha sentido, nesta época do ano, um cansaço espiritual repentino, uma resistência nas orações, um afastamento interno da presença de Deus. Isso não é coincidência, é discernimento, é o Espírito Santo te separando do que não glorifica o Pai. E aqui está um ponto essencial. O Espírito Santo nunca te afasta de algo por capricho, mas por proteção. Ele não te incomoda para tirar sua paz. Ele te incomoda para te guardar. Ele não te mostra o engano para te deixar assustado. Ele te mostra porque existe um chamado sobre a sua vida. Os escolhidos sempre sentiram isso, sempre perceberam antes, sempre discerniram onde havia mistura, confusão ou desvio. E o mundo sempre chamou isso de exagero, mas o mundo não entende o espiritual. Jesus alertou várias vezes que muitos seriam enganados pela aparência da luz. Ele falou sobre lobos vestidos de ovelha, sobre caminhos largos que parecem fáceis, sobre práticas que parecem espirituais, mas não têm a mão de Deus. O apóstolo Paulo também dizia que Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, nem tudo que brilha vem do céu, nem tudo que emociona edifica, nem tudo que conforta consagra. E quando o Espírito Santo abre seus olhos para isso, é impossível voltar a enxergar as coisas da mesma forma. É como se uma luz interna acendesse dentro de você, te mostrando limites, discernimento e direção. Você começa a sentir que não pode mais participar de certas práticas. Começa a entender que algumas celebrações carregam significados espirituais que não te pertencem. Começa a perceber que nem tudo que é tradição foi consagrado por Deus. É o Espírito te arrancando da multidão para te manter íntegra na presença do Pai.
Isso pode gerar conflito, eu sei. Pode gerar afastamento de pessoas. Pode fazer com que outros digam que você mudou demais. Pode até criar tensão dentro da própria família. Mas todos os profetas e homens de Deus passaram por isso. Todos foram chamados para caminhar contra o fluxo quando o fluxo não vinha de Deus. A diferença é que enquanto o mundo critica, o céu honra. Enquanto o mundo questiona, Deus confirma. Enquanto o mundo te chama de radical, o Espírito te chama de filho. E agora, eu quero que você observe algo dentro de si. Alguma vez você já se sentiu desconfortável com algo que todo mundo ao seu redor acha normal? Já percebeu que sua sensibilidade espiritual aumenta justamente quando muitos estão anestesiados? Já sentiu que certas atmosferas, mesmo bonitas, carregam uma distorção espiritual que só você percebe? Se sim, isso não é sobre ser diferente, é sobre ser separado. É o Espírito Santo te guardando de coisas que poderiam contaminar sua fé e sua casa. Se você já viveu isso, compartilhe nos comentários. Às vezes, uma única frase sua pode abrir os olhos de alguém que está vivendo o mesmo, mas ainda não entendeu o que está acontecendo. E agora que você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo que muitos nunca ouviram, porque essa é a verdade que diferencia quem apenas escuta de quem realmente discerniu o que o Espírito Santo está dizendo. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus deixa de apenas te alertar e passa a te posicionar. Um momento em que Ele não apenas te mostra o engano, mas te chama para viver acima dele. E se o Espírito Santo abriu seus olhos para tudo o que falamos até agora, então você está sendo convidado a dar um passo que poucos têm coragem. O passo da separação. Separação não é isolamento, não é arrogância, não é orgulho. Separação é santidade. É como Deus trabalha com aqueles que Ele escolheu para carregar algo que o mundo não pode carregar. Toda vez que o Espírito Santo te afasta daquilo que parece luz, mas não vem de Deus, Ele está te preparando para operar em um nível de discernimento e autoridade que a maioria nunca acessa. E é por isso que esse quinto sinal é tão profundo. Ele não é apenas um alerta, é uma convocação. A partir do momento em que você descobre que certas tradições, práticas e ambientes não carregam a presença de Deus, você precisa decidir se vai seguir sua sensibilidade espiritual ou se vai seguir o movimento das massas. Essa decisão define destinos. Define vidas, define o quanto o Espírito Santo poderá te usar. Deus nunca enviou alguém com autoridade plena antes de separá-lo. Com Moisés foi assim, com Elias também, com João Batista, com Paulo, com todos aqueles que carregaram unção verdadeira. Primeiro Deus separou, depois enviou. Talvez este seja exatamente o ponto da sua vida em que o Espírito Santo te diz: eu te mostrei. Agora siga o que eu te revelei. É por isso que muitos sentem conflito interno, porque a alma quer seguir a tradição, mas o Espírito sabe que não pertence mais a isso. E esse conflito, por mais desconfortável que seja, é a prova viva de que Deus está te chamando para perto. Ele está te arrancando do que é raso para te conduzir ao profundo. Ele está quebrando o que te distraía para te entregar clareza. Ele está limpando seus olhos para te dar discernimento. E agora, você precisa entender algo que transforma completamente esse processo. Quando Deus te separa, Ele também te protege. Ele cobre a sua casa, limpa a sua mente, silencia o que não provém dele e restaura sua sensibilidade espiritual. O que antes te parecia normal, agora te parece estranho porque o Espírito Santo está te colocando no caminho daqueles que Ele escolheu para carregar luz em tempos de confusão. O discernimento é uma marca dos que pertencem ao céu. E se tudo o que você ouviu até aqui ressoou no seu coração, se você se viu nas situações, se você percebeu que essa mensagem falava diretamente com você, então eu quero te pedir algo simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários:
Eu quero viver na luz do Espírito Santo. Não é para expor nada, não é para provar algo a ninguém. É uma declaração espiritual, uma concordância com o que Deus está fazendo dentro de você. Uma forma de dizer: Espírito Santo, eu ouvi o teu chamado. E agora, antes de encerrarmos, eu preciso te entregar uma verdade final. Quando Deus abre seus olhos, Ele nunca mais permite que você viva no engano. Ele te chamou para discernir, não para se misturar. Ele te chamou para ser luz, não para acompanhar a multidão. Ele te chamou para ser filho, não mais seguidor das tradições humanas. E se o Espírito Santo está te despertando hoje, é porque ele tem algo novo, profundo e extraordinário reservado para você nos próximos dias. Então, se essa mensagem falou com sua alma, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia, eu quero te fazer um pedido sincero e direto. Se inscreva agora no canal. Não adie. Não deixe para depois. O que Deus começou aqui, Ele vai continuar nas próximas mensagens. E eu não quero que você perca nada. Clique em inscrever-se e ative o sininho, porque cada vídeo pode ser uma resposta, uma confirmação ou um direcionamento do Espírito para o seu caminho. E deixe o seu like para que essa palavra alcance outras vidas que também precisam despertar. Que o Espírito Santo te cubra com discernimento, força e luz. Que Ele habite na sua casa, nos seus passos e no seu coração. E que você viva, a partir de hoje, alinhado com o céu. Fique em paz e até o próximo vídeo.